Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Oi, eu sou Vanessa Dutra e esse é o podcast Política de Salto. Hoje o meu convidado é Guilherme Brito. Ele é formado em Administração e Gestão Pública, foi subprefeito da Moca e Vila Prudente e é candidato a vereador por São Paulo pelo PSDB. Seja bem-vindo, Guilherme, ao podcast Política de Salto e obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, mano. Que bom. Agora, eu queria que você me contasse, para quem está nos assistindo, um pouquinho da sua trajetória, como que você começou na política e no PSDB, e desde que tempo que você está no PSDB? Bom, eu comecei na política sem querer e sem saber que o que eu estava fazendo era política, que é... No meu colégio não tinha grêmio estudantil, mas tinha representantes de sala, comissão de formatura, essas coisas. E eu era eleito sem me candidatar. E topava tocar o projeto que fosse, enfim. Então ali eu já fazia, mas não tinha ideia do que eu estava fazendo. Na faculdade que isso aflorou, né? Na faculdade eu entrei no movimento estudantil, fui membro de gestão em diretório acadêmico. Qual faculdade? Nessa época, quando eu fazia direito. Mackenzie. E nessa época foi que eu tive contato com partidos e etc. Isso foi em 96, né? E aí eu fiz uma primeira campanha de um vereador aqui de São Paulo, na época do PSDB, na parte de juventude da campanha. Foi minha primeira. E depois vieram várias e várias. Em 98 eu fiz Franco Montoro para deputado federal. Aí em 2000 eu já pulei eu já estava mais dentro do partido e tal, eu já fui para a campanha de majoritário, né? Que foi do Geraldo Alckmin prefeito. E assim foi. Depois eu fiz Serra. Mas esse período você já estava afiliado? Estava afiliado. Ao partido. Já, eu me filiei na época da faculdade. Eu entrei para a juventude do partido e tal. E aí, nessa época, eu já fazia política de verdade, assim, né? Do jeito que a gente tem que fazer nessa época de eleição, enfim. Eu fazia campanhas e depois acabei fazendo parte de gestão mesmo, né? De entrar no governo. Meu primeiro emprego foi em Brasília, no governo Fernando Henrique. Eu tranquei a facul e fui para lá, a convite do André Matarazzo, na época, que era ministro. Depois fiquei lá até... Estou falando meu currículo aqui. Sim. Fiquei lá até 2002, até o final da gestão do governo Fernando Henrique. E no ano seguinte vim para a gestão Geraldo Alckmin, governador. Quando ele era governador, trabalhei rapidamente na Secretaria de Educação, não muito tempo. E em 7 meses, mais ou menos. E fui convidado para ir para a Secretaria da Cultura do Estado. Ali, sim, eu me identifiquei assim, e consegui crescer como carreira mesmo, né? Entrei como assessor parlamentar e no final de 4 anos eu era diretor de um departamento. Nesse miolo, eu fui coordenador da implantação, um dos coordenadores, para ser justo, da implantação das fábricas de cultura. A gente tinha um convênio com o BID e nós fomos o primeiro grupinho ali de 12 pessoas que tinham a missão de selecionar as áreas para onde as fábricas iam, de acordo com diversas regras que o BID, com razão, elencava e tal. E, então, as fábricas de cultura eu vi nascer, assim, eu vi o primeiro passinho. Depois saí da cultura e fui para subprefeituras. Trabalhei na Secretaria de Subprefeitura do município, aqui de São Paulo, também com o André Matarazzo na época. Depois fiz campanhas, iniciativa privada. E agora, anos atrás, eu fui convidado pelo Bruno Covas. Ele era vice-prefeito e secretário de subprefeituras para assumir um cargo. E foi até, se você me permite, foi um pouquinho engraçado.
Ele me chamou na primeira semana de governo e falou assim: "Ô Gui, eu quero que você venha nos ajudar e tal. Eu tenho 2 opções para você. Um cargo numa empresa da prefeitura X, um cargo legal, ou a chefia de gabinete numa subprefeitura. Diferença dos cargos: um era CLT, pagava 3 vezes mais, tinha plano de saúde, essas coisas todas. E o outro, cargo de confiança, né? Cargo de nomeação, então você fica sem fundo de garantia, sem nada. Você só tem o seu salário. E que era 1/3 do salário da... Aí eu falei assim: chefe, eu quero a chefia de gabinete na subprefeitura. Ele falou assim: eu vou repetir. Que eu acho que você não entendeu, Gui. Tem esse. Eu falei: não, eu quero. Mas por quê? Eu falei assim: porque eu quero... Aí ele falou assim: mas tem essa, só subprefeituras longe, né? Na franja da cidade. Aí eu falei: eu quero a sub de Sapopemba, que é uma sub mais nova, e eu vou aprender como ela funciona. Mas ele, por quê? Eu falei: porque eu quero ser subprefeito. E eu tinha metido isso na minha cabeça, que eu queria ser subprefeito. E eu estudei para isso, né? Eu fiz gestão pública, enfim, administração, e eu me preparei. E fui lá, assumi a chefia de gabinete, ralei bastante. 7 meses depois, eu era o subprefeito da Vila Prudente. O subprefeito da Vila Prudente teve que sair por motivos pessoais. Abriu a vaga, o Bruno falou: Gui, topa? Eu falei: claro. E ele já sabia da minha vontade, né? E quando ele assumiu o governo, que quando o João Dória saiu, foi para o governo do estado, naquela primeira semana que a gestão aí era Bruno mesmo, só ele, né? Ele me levou para a sub da Moca, que é uma sub gigante, né? Ela vai praticamente da Marginal Tietê até quase Anhanhamelo, e da minha do estado até a Salim. São 6 distritos, pega Brás, Pari. É uma sub complexa. E fiquei até o falecimento dele. E depois fui para a iniciativa privada tocar a vida. E agora tem esse novo desafio. Eu gosto de desafios, né? Acho que deu para ver tranquei a faculdade, fui para Brasília. Eu gosto de desafio. E surgiu esse de ser candidato a vereador e eu abracei com toda a força. E me diz, você não foi candidato em nenhum outro... Nunca. É a primeira vez como candidato a vereador. Primeira vez, chegou a minha vez, né? Esse tempo todo servindo na gestão, no executivo, pública. Agora está na hora de ir para o legislativo. E aí a gente pode dizer que o bichinho da política picou. O bichinho da política picou, acho que lá atrás, né? Lá na facul, no colégio e tal. Eu já fui candidato nesses lugares, né? No colégio, na faculdade e tal. Fora, nunca, né? E com a situação que hoje tem na política nacional e municipal, eu falei: tá na hora de meter a cara e ter um mandato nosso, né? Um mandato novo de alguém que, ao mesmo tempo que nunca foi candidato, entende de gestão pública porque estava do outro lado, né, do balcão. O que é importante, né? Claro, porque hoje em dia a gente tem muita gente que vem para a política e não tem conhecimento nenhum, não é da área. Exato. Né? Muitos, às vezes, youtubers, às vezes quando não é youtuber, não tem nem informação específica. Exato. E uma série de outras coisas e vem para... E não conhece a máquina, como ela funciona, né? Exatamente. Hoje eu estava falando isso, inclusive. Eu fui hoje visitar uns amigos e recolher demandas e tal no Jardim Damasceno, que é lá na franja da Zona Norte. E a gente estava falando disso, que eu disse que, olha, eu tenho uma vantagem que, por conhecer o outro lado, quando eu for levar as coisas, as demandas e tal, eu já vou levar com o caminho pronto. Eu não vou lá só falar: olha, eu preciso disso. Não, olha, o caminho é esse e eu já vou entregar no lugar e no caminho certo, porque eu sei como funciona lá dentro, eu sei quais caminhos trilhar, eu sei o caminho das pedras de dentro da gestão. Isso é uma vantagem que eu vou ter como vereador, né? E eu acho que essa experiência vai me dar muito peso positivo. Sim. Durante o mandato. Então. Sim, o que era importante que a maioria dos candidatos tivesse conhecimento, né, para vir para as eleições. Vou dar um exemplo, não vou citar nomes, mas já teve candidatos aí que vieram uma vez para governo,
do estado e você, conversando com a pessoa, falou: você já foi na Brasilândia? Eu nunca tinha nem pisado na Brasilândia. E queria ser governador do estado. Então, é assim... Tem que amassar barro, né? Como a gente dizia antigamente. Nem conhece São Paulo. Nas campanhas, tem que gastar sola e saliva, senão... E eu fui... Hoje, eu tive no Jardim Bonfilholi, que é um lado da cidade, fui pro Damasceno, acabei no Itaquera e vim para cá. Tem que andar. Tem que andar. Que é o famoso 3S. Para quem não sabe, o que significaria os 3S, para quem está nos assistindo? Sola, né? Eu sei que o último é saliva. Sola, suor. Suor. Sola, suor e saliva. Para fazer campanha, que as pessoas acham que é fácil. Que é fácil. Não. E aí, Gui, eu queria saber uma curiosidade sobre você, que as pessoas mais no íntimo que sabem, mas quem te conhece assim não sabe muito, que você goste, ou você já fez. Tá. Sei lá, pratiquei jiu-jitsu. Minha vida mudou bem de uns anos para cá. Eu, antes de ser subprefeito, eu tinha mais tempo. E eu praticava com um nível de competição mesmo, levava a sério, Campeonato Brasileiro, etc. e tal, de arco, tiro com arco. Né? O famoso arco e flecha. Que agora até está mais legal, mais famoso no país por causa das Olimpíadas e tal. Né? O Marquinho, que representou a gente lá, treinava. Quando eu treinava, ele era novinho ainda. E eu fiz isso vários anos, levava a sério, treinava muito. Era um desafio, e eu gosto de desafio. Então eu punha tudo que eu tinha ali. Quando eu voltei, quando o Bruno me chamou para ser subprefeito, para ser chefe de gabinete, depois fiquei, aí eu não tinha mais tempo e tinha que focar nisso para fazer bem feito. E aí eu parei simplesmente de ir, mas o pessoal da arqueria, Ibirapuera, que é a equipe que a gente treinava, né? Eles mantêm meu arco lá, tá lá guardadinho, quietinho num canto, num armário, com a ideia de que um dia eu volte a poder atirar. Bacana, mas no campeonato... Não dá. E aí que tá, eu poderia conseguir um pouco de tempo e ir lá fazer, mas eu não gosto. Se for para fazer, eu vou fazer para competir, porque eu já fiz uma vez, eu sei como é, e eu sei como eu sou. E depois disso também, eu tive uma filha, né? Casei com a Ju e tivemos a Catarina, que fez 1 ano agora, e que dá trabalho. Então, o tempo que eu tenho livre, eu tento ficar com ela. Mas está sendo difícil. Eu tenho saído antes dela acordar e voltado com ela dormindo já, né? E aí dá saudade. Mas é um período, até dia 6 de outubro. Bacana. E aí, eu vou entrar num quesito aqui, que hoje em dia a gente tem um problema de segurança, principalmente na região central, com a Cracolândia. E eu queria saber um pouquinho de você, o que você acha disso, o que você pensa sobre a internação compulsória, como que você vê isso? Cara, eu acho que a Cracolândia, ela não é um problema de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil só. Ela é um problema de todo mundo, né? Meu, seu, e eu acho que não adianta a prefeitura falar, eu vou resolver, que eu vou fazer isso, não vai. Eu vou juntar com o governo do estado, falar, não, eu vou botar mais polícia, isso aqui. Não vai. Ou todo mundo senta na mesma mesa, e todo mundo, eu digo, não só questão de segurança, tipo, o GC, Secretaria de Segurança do município, Secretaria de Segurança do estado, não, saúde. Um corpo jurídico, para desenhar, quem sabe, uma proposta de legislação, gente que entende tecnicamente, inclusive, sobre a questão da droga, né, da dependência. Esse pessoal tem que sentar, se juntar e não sair dessa missão até acharem uma solução. Sabe, tipo, vamos pegar um fim de semana, botar todo mundo dentro de um hotel, como se fosse uma reunião, uma convenção e, vamos sair daqui com um plano, com uma solução? Uma solução eu acho difícil, mas um plano para tentar chegar na solução. E também uma coisa que é importante. Eu tive um chefe que falava assim, eu não tenho compromisso com o erro. Se a gente erra, a gente muda, né?
E eu acho que é muito isso também. Eu acho que a gente às vezes vê gestões passando e falam, olha, eu vou fazer isso desse jeito. E aí começa a dar errado, mas insiste, porque não quer admitir que errei aqui, errei ali. Nesse caso, não cabe milindre, não cabe nada que não seja a intenção e a vontade de resolver o problema. Né? Aquelas famílias se acabando ali, né? Isso é A gente precisa achar uma solução. A gente precisa achar uma solução e eu não tenho sozinho, ninguém vai ter sozinho. Eu acho que o início da solução é todo mundo se juntar. Hoje a gente às vezes tem as secretarias de segurança juntas, mas não falam com essa área da saúde, não falam com a área assistencial, não falam com o setor privado, né? Que pode ajudar de repente. Não falam com... Enfim, tem que sentar todo mundo junto. E todo mundo é bastante gente. Bastante gente. Se não fizer isso, não vai adiantar nada, não. Me diz uma coisa, e você como subprefeito na Moca, como que você via a segurança na Moca? A Moca, assim, a subprefeitura, às vezes as pessoas falam, mas a subprefeitura não tem nada a ver com segurança e tal. Tem. A prefeitura tem e a subprefeitura tem. Se eu mantiver as árvores podadas do jeito correto e no tempo certo, a iluminação noturna, a iluminação à noite vai ser melhor. Né? Então você cria um ambiente mais seguro. Eu tive uma experiência na Sub da Vila Mariana em 2006, se eu não me engano. A gente reformou a praça ali em Moema, que hoje é do lado do metrô quase. Do lado do metrô não, é a praça onde tem a igreja ali, na Avenida Ibirapuera. E ali tinha um alto índice de crimes, etc. E tal. E a gente levou quem entende, um arquiteto, porque eu como gestor, eu busco pessoas, eu sei tocar a máquina, eu sei tocar as coisas, eu busco pessoas que entendem tecnicamente sobre o assunto. E a gente fez uma revolução ali na praça. Que a gente fez? A gente trocou toda a parte verde da praça. Então a gente conseguiu colocar árvores mais altas, arbustos mais baixos, vários pontos de iluminação numa altura correta, que não ficasse acima das árvores. E o principal, de um lado da praça, você conseguia enxergar o outro lado da praça. Acabou. Os furtos, as pequenas coisas que tinham ali, acabou. Porque você cria um ambiente seguro. E a prefeitura pode fazer isso, deve fazer isso, pensar nisso também. Em relação como a gente estava dizendo sobre a Cracolândia, eu me lembrei na Moca sobre aquela favela que existia na Radial, ali na altura do viaduto Bresser e tal. Uhum. Que era um absurdo. Aquelas pessoas estavam vivendo ali num caos, com violência, sujeira, ratos. Eu passava ali porque era um caminho, e se conseguia passar de dia, de noite ninguém passava. Né? E mesmo assim de dia era arriscado. E essa foi uma das primeiras coisas que o Bruno fez, que falou para eu fazer, missão, né? Quando eu assumi a Sub da Moca. Ele falou, Gui, a gente precisa ajudar aquelas famílias. E a gente conseguiu junto à Procuradoria e Secretaria de Assistência, etc. e tal, viabilizar o aluguel social para todas aquelas famílias que queriam e se interessavam. E conseguimos colocar todas aquelas famílias para dentro do projeto, né? Amparar essas famílias. Eu fiquei 3 dias fazendo mudanças, porque nós nos comprometemos a mudar, a levar os móveis, as poucas coisas que as pessoas tinham, para os novos endereços. E conseguimos, lógico que quando já estava vazio, né, o pessoal pôs fogo e teve aquele incêndio, mas no dia seguinte nós conseguimos já deixar o ambiente mais ou menos limpo, e hoje é uma praça. Passei lá agora vindo para cá. Uma praça que as pessoas usam, tinha gente usando, porque tem aqueles equipamentos de ginástica, tem outro brinquedo para as crianças e tal. E uma outra coisa, né? O pessoal da São Judas ali tinha que dar uma volta para chegar no metrô, Bresser e tal. Depois que a gente conseguiu acolher aquelas famílias e mudar o ambiente, ali virou o caminho.
né? É segurança também. A gente Faz parte da devolveu a segurança. segurança para aquele lugar, mudando o ambiente. Então, a prefeitura tem muito que ajudar na segurança. Além da história dos próprios GCM, da Secretaria de Segurança, né? De aumentar a quantidade de GCMs, equipar melhor os GCMs. Eu acho que esse é o caminho. Bom, e aí a gente vai entrar num outro quesito, que é sobre a polarização que a gente tem. Política, inclusive para a Prefeitura de São Paulo, entre direita e esquerda. E aí vem o PSDB com o Datena, candidato à Prefeitura de São Paulo, Nossa, e que já escutei algumas vezes ele falando que ele vem justamente para a Prefeitura para quebrar essa polarização. Exato. E aí eu queria entender um pouquinho de você, como que você vê essa candidatura do Datena, mesmo sem apoio de alguns do PSDB, que existe uma racha aí entre o PSDB Existe. por conta do apoio de uns ao candidato Ricardo Nunes e outros ao Datena. Mas eu queria que você me explicasse aqui qual a importância do Datena para a Prefeitura de São Paulo em relação a essa polarização. Bom, existem várias pesquisas e todas elas mostram que a maioria da população na cidade de São Paulo é contra essa polarização. Então já vamos começar daí. Democraticamente, a maioria é contra isso. Eu acho que a política, nesses últimos tempos, sofreu bastante, apanhou bastante. A polarização fazer política baseada em ideologias políticas, sociais, ok, mas ideologias outras faz a política sofrer, sangrar. O Datena hoje vem como a única opção de centro, a única opção independente de ninguém, independente dessas ideologias radicais. Todo radicalismo, para mim, sempre fez mal, seja em qualquer coisa, né? Então, eu acho que o Datena vem como uma luz. O cara que nunca foi candidato, mas que eu tenho certeza que entrando vai se cercar dos melhores gestores possíveis, dos melhores técnicos possíveis para tocar a gestão e a prefeitura. E eu vou estar à disposição dele na Câmara para ajudá-lo lá. Mas como que você vê essa vinda do Datena para a Prefeitura de São Paulo? Como que você enxerga isso? Eu acho assim, o primeiro dentro do falar um pouco do PSDB, né? Eu estou lá dentro faz tempo. Eu já vi isso acontecer outras vezes, né? Em 2008, Geraldo Alckmin foi candidato a prefeito em São Paulo. O Serra tinha renunciado para ser governador, e o Kassab era o prefeito. E o PSDB rachou, do mesmo jeito. Foi um pedaço com o Geraldo, um pedaço com o Kassab, né? Deu o Kassab. Então, eu já vi isso acontecer dentro do meu partido. Eu só não vi acontecer com tamanha violência, eu não digo nem física, mas verbal, sabe? Uhum. Com tanta raiva. Essa acho que é a verdade, né? As pessoas hoje estão com muita raiva de tudo, de qualquer coisa as pessoas explodem, né? E eu acho que isso que me chateou um pouco dentro do partido. Mas eu acho que também serve para depurar, sabe? Para as pessoas escolherem mesmo. Elas têm todo o direito de escolher, contanto que não sejam... Eu posso escolher o que eu quiser e todo mundo pode escolher o que quiser, né? O que não pode é eu escolher o lado A e não quero que o outro escolha o lado B. Não, cada um pode escolher o lado que quiser. Agora, eu vejo uma questão partidária. PSDB, nacional, estadual, enfim, todos escolheram o Datena. O Datena veio como esse respiro, né? Esse novo oxigênio para o partido. E quem não quer, tudo bem, se retire. É do jogo, né? E aceite quem ficou. Com quem quiser ir, eu também vou falar, pô, legal, continua seu amigo, enfim, mas nós temos linhas partidárias diferentes. É isso. Entendi. E aí eu vou entrar num outro quesito aqui, em relação ainda à Prefeitura de São Paulo. Pesquisas anteriores mostravam o Datena em terceiro lugar. Essa pesquisa atual já mostra ele em quarto lugar, abaixo da Tabata.
Como que você vê essas pesquisas para a prefeitura em relação ao Datena? Na verdade, assim, hoje saiu pesquisa, saiu uma agora há pouco, ele em quarto, né? Mas a Tabata em quinto, né? Teve uma inversão. Eu acho que, assim, a gente ainda não começou a TV, né? E eu acho que pesquisa nessa época, ela é uma fotografia. Claro, ela mostra tendências que podem acontecer, ondas, mas que muda muito quando começa a televisão. Não porque a TV, as pessoas param para assistir o programa eleitoral, que é raro, mas aquelas inserções no intervalo dos programas comuns, da programação normal da televisão, aquilo faz diferença. E eu vejo que ainda tem muita água para rolar. É muito cedo. Eu acho que uma pesquisa, depois de uns 10 dias de TV, vai dar o caminho que São Paulo está querendo seguir. Não definitivo, porque depois ainda tem muito chão. Mas mostra mais a realidade da campanha do que o momento hoje. Hoje é uma foto. Ainda não começou, entendeu? Começou para mim, começou para quem já está em campanha do meio, mas para a população mesmo, começa mesmo quando começa a TV, que começa a virar assunto no almoço, no café, enfim, no trabalho. Então, eu acho que hoje ainda é muito cedo. E outra, a gente tem que olhar também mais tecnicamente para a pesquisa, né? A pessoa que faz a minha campanha, né, meu marketing e tal, é o mesmo que faz do Datena. É a mesma empresa, o mesmo marqueteiro, né, que a gente chama. Ele vê as coisas muito tecnicamente, que é a função dele, né? Uhum. Então ele pega uma pesquisa como essa última que saiu e fala assim: Gui, olha, a espontânea do Datena quadruplicou. Isso é cristalização de voto. Porque geralmente o voto que vem da espontânea raramente muda, né? Então mostra que ele tem um patamar X e tal. Você tem que olhar, nessa época a pesquisa tem que olhar mais tecnicamente, se debruçar, olhar ela inteira. O número em si, hoje é uma foto, não quer dizer muita coisa não. Mesmo porque a gente já viu, eu posso estar errado nesse dado que eu vou te dar, eu acredito que não. Mas que eu me lembre, olhando, né, os resultados, eu acho que desde a Erundina, quando a Erundina foi eleita, nenhum dos candidatos que liderava 60 dias, ou seja, 2 meses antes da eleição, ganhou. Então, isso é um dado que mostra como São Paulo pensa, mais ou menos. Então, assim, se esse dado, se eu estiver correto, se eu não me engano, mostra que ainda tem muita água para rolar. Sim. Muita água para rolar. E o Datena vai para o segundo turno e nós vamos ganhar a eleição. Mas me diz, como que você acha que foi ele nos debates? Muita gente criticou eles no debates que teve. Ele se criticou. Ele fez uma autocrítica também. No último ele nem foi, nem ele, nem Ricardo, nem Boulos. Como que você vê isso? Por quê? Eu vejo essa ausência. Você não acha que seria importante para ele? Eu vejo assim... Eu acho que o primeiro, ele mesmo fez uma autocrítica, né? Ele falou, eu achei que por dominar o palco, estar acostumado com câmera, ia ser tranquilo, né? E no final ele mesmo pediu desculpa, falou, olha, eu me subestimei, eu subestimei o debate, né? Subestimei o jogo, né? Do debate em si e tal. No segundo debate, que foi do UOL, se eu não me engano, acho que foi do UOL. Eu fui. E aí eu vi os bastidores e tal, né? Ele foi bem melhor. Bem melhor. Ele fez a linha... Ele saiu do apresentador e virou o candidato, né? Ali ele falou sobre São Paulo, falou números, mostrou conhecimento sobre a cidade, né? O que prejudica também os debates é que um ou outro candidato... vai para fazer palhaçada, gracinha, para ter meme, para virar meme, para ter impulsionamento, enfim, para viralizar. E não para discutir a cidade, né? Não para discutir o dia a dia da cidade. E aí eu entro na história que
o final da pergunta que você me fez, que é o terceiro debate, em que Datena, Boulos e Ricardo não foram. Eu acho que eles fizeram muito bem de não ir. O clima que eu vi no intervalo, no debate do UOL, onde o candidato que caça viralização ficou isolado no palco, e os outros candidatos meio que começaram a conversar entre eles, porque tinha passado de todos os limites as coisas, né? As atitudes daquele candidato. E eles meio que... eles estavam abismados, né? Fazer debate assim não é debate, né? Aí eu entendo o porquê a Tabata foi, né? Porque ela tinha que fazer a única linha séria daquele debate e também ela precisa ser mais... Aí é estratégia política da equipe dela, que ela indo e sendo mais... indo para o embate mais ali, ela poderia chamar mais atenção e subir mais nas pesquisas, né? Mas eu, no lugar dos 3 que não foram, eu não iria também. De jeito nenhum. E eu quero ver agora como vão ser os outros, né? Porque eles já disseram que vão... Acho que o Boulos disse que vai nos de TV, o Datena também. Mas vamos ver como vão ser as regras, né? Se as regras vão ser obedecidas e se os limites vão ser respeitados, né? O limite do bom senso, inclusive, porque é um absurdo. As coisas que eu vi naquele debate, que eu estava lá no bastidor, é de assustar. E são poucos candidatos com propostas realmente para São Paulo, Exato. né? E que conhecem São Paulo. Exato. O Boulos vem com as mesmas de sempre. Ainda esses dias roubou uma do PSDB. Falou, vou fazer o poupa-tempo da saúde. Poxa, o poupa-tempo da saúde foi inaugurado ontem em Santo André pelo governo PSDB. A gestão tucana do Paulo Serra. Que isso? Pô, vem com as mesmas e ainda rouba uma marca do PSDB. Poupa-tempo é uma marca do PSDB. Foi criado nas gestões do PSDB, no governo do Estado. E que esse poupa-tempo da saúde lá é um sucesso. Né? Ele já vinha sendo testado e foi oficialmente inaugurado ontem. Então o Boulos vem nessa, né? Aí você tem esse outro caça-meme, caça-corte, caça-viralização, que não dá para levar a sério, porque eu não ouvi uma proposta dele factível, assim, séria, né? E o Datena vem com ideias novas, com oxigenação, com outra visão da cidade, sem extremos, entendeu? Não é assim. Vamos melhorar, vamos voltar uma gestão tucana para São Paulo, para a capital, né? E andar para frente, e independente. E sem polarização. Sem polarização. Isso é importante, né? E aí a gente vai entrar no outro assunto, que como que você vê e qual que é a importância da participação da mulher na política? Eu acho que a importância da participação da mulher, não só na política, em todo e qualquer lugar, é óbvia. Né? Mas eu acho que... Tem uma amiga que, trocando uma ideia sobre política, e ela já foi candidata, ela me disse que, por incrível que pareça, ela tinha na candidatura mais apoio de homens do que de mulheres. Né? E isso a espantou. Né? E eu fiquei pensando sobre isso esses dias. Eu acho que falta a gente mudar radicalmente o jeito de pensar, porque, poxa, se você é uma candidata mulher que apoia as bandeiras e não tem apoio nem das próprias mulheres, né? É uma coisa estranha, né? Parece um paradoxo, né? Uhum. E eu acho que assim, a gente tinha que ter uma coisa mais séria, tipo, cota tinha que ser 50-50. A cota eleitoral que a gente fala, né? Que tem que ter X de mulheres, tinha que ser metade. Se a gente não começar na cota eleitoral, como é que eu vou poder cobrar do gestor lá, do prefeito, que ele tenha uma gestão meio a meio? Não existe. Então acho que a gente tem que mudar a legislação nesse caso, na questão eleitoral, para garantir mesmo
mais espaço adequado, né, de meio a meio. Mas é que quem faz a legislação, se você for olhar lá, são homens. Eu estava ouvindo hoje um dado de que acho que 20 e poucos por cento, quase 30% dos municípios de São Paulo, do estado de São Paulo, não tiveram uma vereadora eleita na última eleição. Só homens. Se for ver o percentual, eu não sei exatamente o percentual do Congresso Nacional, mas obviamente tem mais homens do que mulher. Na Câmara hoje são 55 vereadores, sendo 11 mulheres. Exato. Né? E aí você vai mudar a legislação federal, enfim, uma legislação eleitoral. Quem vai mudar? Como você vai conseguir a maioria ali? Então, a gente tem que, acho que, começar a brigar muito por isso, para ser meio a meio, para que daí a gente possa fazer com que na gestão seja natural que seja meio a meio. Né? Só assim. Senão, eu não vejo outra solução, não. Na política. Ou vai demorar muito. Né? Nós já tivemos presidentas eleitas, né? Presidenta eleita. Estados Unidos agora, quem sabe, eu torço muito para que tenha a primeira. Né? Nesse caso, a gente deu o passo antes. Mas na raiz da coisa, na estrutura mesmo da coisa aqui no país, isso não mudou. Ter uma presidenta não mudou essa... Provavelmente porque ela não soube como fazer, como lidar com isso. Né? Mas eu não vejo outra solução, senão eleitoralmente falando, na parte eleitoral, a gente fazer a cota meio a meio. Precisa, urgente, mesmo porque eu bato isso aqui sempre. Maior parte do eleitorado brasileiro é mulher, maior parte da população brasileira é mulher. Então fica atenta nisso. Venha para a política. Esse vai ser o próximo passo. Depois do 50-50, tem que ser o proporcional em relação ao censo. Exatamente. Eu acredito que seria o justo, né? Exatamente. Mas também a gente também pode botar 50-50. E como essa amiga me contou um dia, as mulheres não se elegerem porque elas não têm o apoio do partido. Do partido ou das próprias mulheres. Exatamente, porque acaba que a própria mulher é mais machista muitas vezes do que o homem. Exato. Exatamente. E isso é... E rola eu não sei se é um medo de competição, você acha que essa mulher vai vir para pegar o lugar, o espaço dela, que não faz o maior sentido. Eleição já é assim, né? Já é uma coisa difícil. Uhum. Eu fiz várias, né? Trabalhei em várias e tal. Eu nunca imaginei, nem de longe, como é ser candidato. Hoje eu sei porque eu sou. Mas não é fácil não, gente. É uma pressão todo dia em cima de você. Você faz para você mesmo. Você vê as pessoas que estão te ajudando e você começa a ser responsável por elas. Em fazer o projeto dar certo, né? Você acaba dando esperança para algumas pessoas, em a gente ter uma gestão legal, conjunta, tal, isso aqui, que resolva coisas e é difícil. Eu costumo dizer que é uma faculdade. É isso. É uma faculdade. Como eu acho que ser subprefeito foi uma escola, uma faculdade, ser candidato olha, parabéns para quem já foi, viu? E que ser de novo. Porque você fica longe da família, longe, no meu caso, da minha empresa. Não é fácil, não. E ralando todo dia. Rala todo dia, tudo bem, que eu gosto, a gente faz e tal. Mas é uma pressão E aí eu vou gigantesca. entrar num outro quesito, que isso você sendo homem, você imagina mulher. Pois é. Bem pior. Ainda tem mais esse peso, os outros pesos que isso acarreta. Exatamente. Olha, é difícil. Para quem foi, parabéns. Difícil. E aí, vamos falar um pouquinho sobre segurança para a mulher na política. Mas aí eu vou entrar no quesito que muitos estão batendo, que hoje a gente tem a gratuidade no transporte público aos domingos. Foi criado também pelo governo do estado aquele ponto de ônibus seguro, né? Então, como que você vê isso? Como que você acha que a gente pode melhorar a qualidade da segurança no transporte público para as mulheres? Primeiro, a médio e longo prazo, o que tudo devia ser educação, né? Quanto melhor educação você tiver desde a molecada, melhores cidadãos nós vamos fazer, nós vamos formar.
No curto prazo, eu acredito que... Eu vi essa experiência, eu não lembro em qual cidade, eu vi num documentário em que existissem ônibus, no caso, falando de ônibus, só para mulheres, ou áreas no ônibus só para mulheres, que não se sentissem confortáveis em estar numa área mista, né? Isso pode ser uma ideia, né? A questão da passagem, eu não sei se afeta diretamente na questão de segurança, mas eu acredito câmeras nos ônibus, de repente, como existe no metrô, segurança pago pelas empresas de ônibus, cada ônibus com um segurança, são ideias que a gente tem que estudar e colocar assim, começa com 1, 2, 3, vamos ver como uma coisa... Hoje em dia você tem autoescola só para mulher. Por que não ter ônibus só para mulher? Vagões só para mulher? Eu acho que vagão eu acho que teve uma época. Mas é um horário específico, se eu não me engano, no metrô, né? Exato, no metrô. Parece que eram os últimos vagões, mas assim, com horário específico. Eu acho que era noturno. E para idosos também. Exato. E tem uma questão nesse... eu acho que a gente tem que focar nisso. Numa maneira geral, pensando em segurança para a mulher, eu acho que tem que se aperfeiçoar. Eu não consigo entender como que uma mulher é morta depois de ter feito 50 mil denúncias, ou que seja uma, e nada acontece. Tipo, às vezes, você prende o cara, mas ela já morreu. O que adianta? Tem que evitar. A gente tem que criar um sistema melhor em relação a isso. Eu conheço uma pessoa, uma amiga, que ela passa por isso diariamente. De ter medo de sair da loja dela porque o cara tá do outro lado da rua. Sabe? Porque eu vejo ela sofrendo com isso. E esse cara qualquer dia é capaz de fazer uma besteira, né? Só que as autoridades já sabem disso. Eles já têm a ordem de restrição e tal. Ela tem a ordem. Mas e daí? Né? A gente precisa pensar num sistema, usar tecnologia, usar o que for necessário para que isso não ocorra mais. E principalmente assim, tem ordem de restrição, pegou o cara perto, tem que pôr para dentro da cadeia. Exatamente. Não dá para lá levar sermão, ficar uma noite e tchau. Ou disponibilize algo que ela possa se defender. Autorize que uma mulher que esteja nessa situação possa ter um porte ou uma arma de choque. Exatamente. Um choque, enfim, alguma coisa legítima defesa aí. Alguma coisa a gente tem que fazer, né? É claro que essas legislações são mais federais do que, mas a gente aqui começando a fazer uma para cá, uma para lá, né? As coisas que o município pode fazer, a gente já começa a ajudar. E outra, São Paulo é sempre o exemplo para o país, né? Para os outros estados, para as outras cidades. Então, coisas que dão certo aqui viram cases que se replicam em outros lugares. É isso. Eu não consigo. Eu falo isso para a Juliana, que é minha esposa, sempre. Quando sai uma notícia dessa, eu falo, mas gente. A moça já fez 5 BOs, já tem ordem de restrição, não sei o quê. Já triste. Provavelmente chamou a polícia 500 vezes, porque o cara chegou perto, incomodou, e o cara tá solto e vai lá e mata. Eu acho que isso não tem cabimento, assim, sabe? Ninguém mudar isso, fazer alguma coisa nessas linhas que a gente conversou. É complicado. E aí a gente está chegando aqui mais ou menos numa parte final do nosso podcast, que eu costumo falar que a política ela tem que ser séria, mas ela não precisa ser chata. Exato. Tá? Aí eu vou entrar numa brincadeira, eu queria que você me falasse um pouquinho uma frase que te representa. Então, quando eu cheguei, você falou que ia ter isso, eu fiquei pensando, estou pensando. Eu acho que não tem uma frase que me representa, eu acho que tem uma frase que me representa agora. Pode ser? Tranquilo. Eu vou conseguir.
Eu posso, exato. eu consigo. Eu vou conseguir. Boa. Eu vou ser eleito vereador da cidade de São Paulo. Boa. Tá gravado, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. consigo. É isso. É isso. E se você tem algum lema de vida que você leva para sua vida? Meu lema de vida é a música Tocando em Frente, do Almir Sater e Renato Teixeira. É ali. Que é linda essa música, quem não sabe, depois a gente vai... Escutem, baixem, que é um modão, como se dizia, como eu gosto de dizer. Que é linda, por sinal, a letra, né? E é legal vocês que tiverem oportunidade. Tem um programa que eu acho que é da Inesita Barroso, em que eles contam, os dois, como a música foi feita. É muito legal. É muito legal. Quer cantar um trechinho? Não sou bom de cantar, não. Hein? O João Jorge veio aqui, cantou um trechinho do Raul Seixas. Não vou, não. Eu deixo isso pro João Jorge, pro Suplicy. Cantar comigo não. E aí, Gui, deixa aqui para quem está nos assistindo as suas redes sociais e fala um pouquinho aqui, você como candidato a vereador, para quem está nos assistindo, por que votar em você? Primeiro, hoje me perguntaram lá no Jardim Damasceno, o que você acha que é ser um bom vereador, né? Quais são suas propostas? Né? Eu falei, eu tenho várias ideias, né? Eu tenho uma ideia para o esporte, principalmente das crianças infantil, de passagem grátis para quem tiver dentro dos projetos da prefeitura ou do estado, de fazer um convênio ou para o adolescente ou para a criança, daí se ela não paga, o responsável e tal. Isso aumentaria e eu acredito que estimularia o pessoal a frequentar mais e desenvolver. Isso é uma coisa. Eu sou a favor da melhoria da GCM, de aumento de efetivo. O que precisar em relação à segurança de mim na Câmara vai ter. Né? Cultura. Eu passei pela cultura. Eu sei o que é a cultura. Como é a cultura por dentro. Na época que eu passei na cultura, nós criamos os conselhos de cultura. Então, tinha o conselho do teatro, o conselho... Na verdade, nós não criamos, nós retomamos. O que nós criamos foi o conselho do hip hop, que não existia. Isso trouxe os setores para dentro da secretaria. Né? Quando a gente foi criar esse conselho do hip hop, eu chamei todas as lideranças do movimento, tal, da área, colocamos num teatro, aí eles começaram, porque vocês querem fazer isso, vocês querem... Eu falei assim, eu não quero fazer nada. Eu preciso que vocês me formem um conselho do hip hop, porque vocês têm que me dizer o que eu tenho que fazer. E eu, como gestor, vou e faço. Eu não entendo do hip hop. E eu acho que isso se perdeu. Então eu falo que o que eu quero é trazer de novo a gestão da cultura para quem é da cultura, feita por quem é da cultura. O pessoal de teatro pode não saber fazer a gestão pública, mas tem pessoas que sabem, mas eles precisam estar lá dentro. Eles precisam estar opinando e sendo consultados sempre para nortear o meio. E isso se perdeu. Eu não vejo isso acontecendo nem hoje em São Paulo. Não, precisamos voltar com isso. Mas voltando, devaguei, né? Fui longe. Divulga suas redes sociais para quem está nos assistindo, para te seguir. O meu arroba é @Guilherme Brito SP no Instagram, e de lá vocês conseguem achar o Face e as outras. Mas só um finalzinho. Hoje me perguntaram lá no Jardim Damasceno, né, o que é ser as propostas. Eu falei, olha, eu posso falar várias ideias que eu tenho, mas eu acho que a melhor função de um vereador é pegar o que falta, a sua demanda daqui do Jardim Damasceno, e fazer chegar na gestão pública e voltar. Que é a mesma coisa. Eu não tenho solução para tudo, porque tem problemas que eu nem sei quais são para uma pessoa X de um lugar. Mas ela trazendo isso, a gente vai pensar em soluções. Vamos colocar isso para a gestão pública, que a gente sabe os caminhos, por ter estado lá dentro, e fazer esse problema ser sanado. Né? Ou, às vezes, não é um problema, mas é uma melhoria que dá para fazer, enfim.
Eu acho que a melhor função um vereador pode se dizer satisfeito consigo mesmo quando ele consegue ouvir e ser o canal da população para a cidade de São Paulo. Eu acho que isso é ser vereador. Né? Que ele que é o representante Exato, do povo. Exato, mas é que hoje em dia, às vezes você tem representantes de setores e tal, mas tem gente que entra lá e não olha para trás, né? Não olha para quem ajudou, não olha para a população que precisa, enfim. Eu acho que esse vai ser o meu caminho. E aí, candidato por São Paulo. Candidato por São Paulo. Pelo PSDB. Qual o seu número? Com Datena, prefeito. O PSDB todo mundo sabe que é o 45. O meu é 45, ou seja, 45678. 45678. É isso. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha e não deixa de assinar, ativar, não sei porque eu falo assinar, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E eu tenho um lema aqui, que foi um slogan que eu usei em 2018, que o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política.